Olá, audiência amiga, estamos começando mais um Papo e Louvor, comigo, apresentação Pastor Marcos Paulo, aqui da 2ª região de Barcarena, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com ela, a nossa amiga e pastora, líder do nosso Ministério KID, Ministério Infantil aqui da nossa 2ª região de Barcarena, pastora Rosiane Sena Damascedo, essa serva de Deus que a gente tem aprendido a admirar muito ela no seu ministério, no trabalho do Reino de Deus. Eu queria que ela desse as suas boas-vindas, pastora Rose. Dê suas boas-vindas para a nossa audiência amiga. Oi, pastor Marcos Paulo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês no Papo e Louvor. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Rosiane. Eu sou a líder do Ministério Infantil Kids, aqui da nossa 2ª região de Barcarena. E para mim é um prazer, pastor Marcos, estar aqui com vocês. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. Olha, audiência, para quem não sabe, aqui eu vou dar aqui umas credenciais dessa mulher. Essa é a mulher que faz os encontros Kids impactantes aqui da região de Barcarena. Pastora Rose, falando em Kids, eu sei que a senhora e eu também já fomos Kids. Eu queria que a senhora falasse um pouco. Aonde nasceu a pastora Rose? Quem são seus pais? Quantos irmãos? Como foi a sua infância, pastora? Fique à vontade e compartilhe conosco, em nome de Jesus, um pouco da sua experiência de vida, quando a senhora era também uma criança. Então, pastor Marcos, eu nasci no município de Garapé-Miri. Certo. Eu sou de uma família que veio, na verdade, era todas católico, né? Tradicionalmente católico. Católicos, nós somos 7 irmãos. E a minha mãe se chama Ana Maria. E o meu pai, Sandoval. E assim, a nossa família foi uma família sempre, uma família católica. Certo. Né? Católica porque a gente, quando 7 irmãos. 7 irmãos, e quando a gente não é de nenhuma igreja evangélica, a gente se denomina ser católico. Né? É verdade. Mas nós não tínhamos aquele envolvimento dentro da igreja católica, mas eram católicos. Mas eram católicos porque não tinha... Por tradição, né? Por tradição. E o meu pai, que sempre nos levou, né, para a igreja, para aquelas... Sandoval. Seu Sandoval, isso. Para as missas. Mas, assim, eu nunca me identifiquei na igreja católica. Nunca, mas eu amava a festa. Né? Gostava de uma festa? Muito mesmo. Gostava de ir em festa, amava a festa. Minha família toda gostava de festa, meus irmãos, todos. Então, a minha infância foi uma infância muito difícil. Né? Nós morávamos lá no interior de Garapé-Miri. Vocês nasceram na zona rural de Garapé-Miri. Né? Foi uma infância muito difícil, mas Deus nunca nos deixou faltar nada. Falando um pouco assim, sobre a sua infância, a maioria de nós que já temos assim, mais de 25 anos, ouviu, audiência? Só 25, entendeu? Eu sei que eu também vim de uma família de muitos irmãos, né? Nós tivemos as dificuldades, mas eu quero lhe fazer uma pergunta que eu costumo fazer para quem vem por aqui, quando a gente fala desse momento, né, da infância, como é que foi criado, onde nasceu. Era difícil, mas a pastora Rose, a Rosiane, lá na zona rural, era uma pessoa feliz? Conte um pouco, assim, do que lhe trazia felicidade naquela época, como era o convívio familiar, em nome de Jesus. Sempre feliz, né? Foi uma criança que a gente sempre foi feliz, porque na nossa época a gente tinha aquelas brincadeiras que hoje a gente vê as crianças que não tem mais, né? É verdade. Pula-pula, brincava de pega-pega, brincava de amarelinho, né? Porque hoje a gente não vê mais isso. Então brincava de roda, aquelas brincadeiras que nós tinha. Nós não somos antigos, que fique bem claro isso, viu? Então, eu sempre tive uma infância, assim, uma infância feliz. Nunca teve uma infância difícil, de agressão. Nossos pais, eles sempre nos educaram, assim, de uma forma que nós tínhamos que ser respeitadores, né? Respeitar os mais velhos, porque eles sempre nos ensinaram. Respeitar os mais velhos, tomar benção das pessoas mais velhas. Às vezes, pessoas que a gente nem conhecia, minha mãe fazia nós tomar benção. Meu compadre, minha comadre, não era padrinho de ninguém, nem madrinha de ninguém. Às vezes, a gente não conhecia essas pessoas, mas ela fazia a gente tomar benção porque era mais velho. Então, sempre foi uma infância feliz. Eu tive uma infância feliz. E os estudos? Como é que eram os estudos naquela época? Você tinha que ir como os outros, na maioria, ou caminhava muito, ou ia de Não, embarcação? A gente ia de barco. Ia de barco. E eu tinha que sair de lá de onde eu morava para vir para uma outra vila, que é Vila Maiotá. Meu padrasto é de lá. Um abraço pro povo de Maiotá, que forem nos ver, viu?
E lá nós estudava na escola lá e assim, nós tivemos também um momento dessa trajetória de escola era um pouco difícil, porque nós tínhamos que sair da onde nós morávamos para vir para Vila Maioté estudar. Mas foi só pelo um período, porque depois a gente teve que se mudar para Igarapé-Miri e foi lá que eu terminei meus estudos. Bacana. E, pastora Rose, assim, e os irmãos? 6, senhora e mais 6? Nós somos 7. São 7 ao todo. Quantas meninas, quantos meninos? Nós somos 6 meninas e um menino. Não, nós somos 5 meninos e 2 meninos. Ficaram 2. A senhora é uma das mais novas, das menores? Só das mais crianças. Sim. E, assim, chegou em Igarapé-Miri, a cidade estranha, não é verdade? Sim. Uma mudança, independente de você morar numa zona rural ou numa cidade pequena para ir para uma cidade grande, sempre é uma mudança. E como foi quando a senhora chegou em Igarapé-Miri? Vocês conheciam, já tinham parentes, já tinham conhecidos? Foi boa a adaptação? Como é que foi estudar na cidade? Como é que foi o seu convívio dentro da cidade e a sua juventude? Sim, quando eu cheguei em Igarapé-Miri, nós temos família que mora lá, fui morar com a minha avó. E no primeiro mês foi tranquilo. Como era o nome da sua avózinha? Ela é avó por parte de pai ou de mãe? É a parte de mãe. Avó materna. Isso, certo. Raimunda é o nome dela. Da Vive? Vive, ela está com 90, ela tá com 94 anos. Dona Raimunda vai ver esse programa e para a senhora Dona Raimunda um abraço, um beijo, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela senhora ter de alguma forma contribuído a ter criado esse ser humano tão maravilhoso que é a sua neta, viu, a pastora Rose. Um beijo para a senhora Dona Raimunda. Aí eu fiquei um período morando com ela, eu fiquei, eu acho, uns 7 para 8 anos morando com a minha avó. Conheci pessoas diferentes, né? Pessoas que realmente me distanciaram totalmente dos princípios que Deus tinha, que os meus pais tinham me conduzido. Eu imagino. Então, jovem, né? Chega na cidade, aí vai estudar e começa a fazer amizade. Mas foi um momento difícil? Lá em Igarapé-Miri não foi difícil. Na parte assim, de estudo, que eu fui para estudar, mas foi difícil pelas amizades. Né, que foi conhecendo pessoas que tinham outro tipo de princípios, e aí foi me envolvendo, e aí chegou um momento que eu já me vi... Os pais tinham ficaram na zona rural? Isso. Veio você e mais outros irmãos? Eu e a minha irmã fomos morar, só que a minha irmã só conseguiu ficar 1 ano, ela não conseguiu mais ficar longe dos meus pais e voltou. E a Rose? Só que eu sempre fui aquela pessoa persistente, e meu pai sempre diz que eu era teimosa. Né? Mas eles olhavam como teimosia, mas a gente eu era como, teimosa, como mas persistente. Isso, eu sempre fui aquela pessoa persistente. Eu sempre coloquei no meu coração, o dia que eu saísse da casa dos meus pais, eu não voltaria mais para morar lá com eles, porque eu ia atrás daquilo que eu queria, né? Amém. Era conquistar um espaço para mim. E depois que eu cheguei em Igarapé-Miri, eu coloquei isso no meu coração, que eu não voltaria mais. E da lá de Igarapé-Miri era mais para frente. Eu não queria voltar mais para minha casa, para casa da minha mãe. Eu queria continuar a minha trajetória de sair de Igarapé-Miri, eu queria sair para outros lugares. E uma pergunta, assim, você teve esse momento difícil, que eu imagino, como bem dissesse, porque é difícil a gente ser criado num padrão, com princípios, e de repente a gente está longe dos nossos pais, apesar de todo o amor da sua avó, eu imagino, mas a gente é jovem, e jovem ouve amigos, é levado por emoções. Mas e aí, como foi para você conseguir, sem saber, né, o Espírito Santo já trabalhar na tua vida, e como foi para você se afastar dessas companhias e começar a tentar ou começar a caminhar para o Evangelho? Na verdade, eu vim para cá, para a Vila dos Cabanos, pela uma família que me trouxe. Há quanto tempo isso? Já tem 18 anos que eu estou aqui na vila. Eu vou fazer 19 anos aqui na Vila dos Cabanos. Que bênção. E essa família me trouxe porque... Você morava com elas, trabalhava com elas? Eu morava com eles, né? Vim para cuidar das filhas deles. Sou um casal de pessoas abençoado também. Aí me dá um aspa aqui rapidinho, audiência. Olha, Deus trabalhando, eu vejo assim. Você trabalhava cuidando das crianças dessa família, aí Deus te traz para cá cuidando de crianças, e hoje você cuida de um exército de crianças de Deus. Isso. E aí, Rose, continua. E esse casal, essa família me trouxe para cá. Quando eu cheguei aqui na Vila dos Cabanos, primeira semana eu quis voltar.
Para Garapé-Miri. Para Garapé-Miri, porque lá estava a minha amizade, lá estavam meus Sentia amigos. falta. Sentia falta de festa, sentia a vontade de Era balada. Era o pé de valsa. Isso, sentia vontade dessas coisas. E aqui na vila, quando eu cheguei, não tinha. Não tinha nada. E a vila era muito pacata, a Vila do Escabano não é como hoje. Mas ainda é pacato, Sim, eu acho muito pacato. muito calmo, era muito calmo. Então, as casas eram muito parecidas uma com as outras, né? Inclusive, uma vez até me perdi, entrei na casa errada. Olha, eu vou falar uma coisa. Sabe quem me contou que se perdeu também aqui já, Caio? O pastor Paulo. Quando ele chegou aqui, que as ruas eram todas parecidas, ele entrava nas ruas erradas. Ele me disse isso. As casas eram muito parecidas. E uma vez eu me perdi, entrei numa casa que não era a casa que eu morava. Meu Deus. Conta essa experiência. Não, conta essa experiência em detalhe. Vamos embora aqui. Ninguém quer ouvir, ninguém quer saber disso. Mas conta pra nós. Quando tu chegou na casa, viu tudo parecido, e aí? Eu entrei na casa, porque era muito parecido. Eu entrei na casa, quando eu cheguei lá na cozinha, eu fui olhar e era outra mulher, né? Aí ela começou a rir, porque ela era amiga da pessoa que eu morava. Certo. Aí ela começou a rir, ela falou, ei, tu entrou na casa errada, Rose, volta. Aí eu saí, né? E que ela morava no lado, aí eu saí, eu comecei a rir quando eu cheguei lá na casa da Benaí, né? Que é a pessoa que me trouxe. Ela era de lá de Garapé-Miri? Ela é também lá de Garapé-Miri, só que ela já morava mais tempo pra cá com o esposo, que também trabalhava lá na fábrica. E assim, quando eu entro na casa da Benaí, ela já tava rindo, porque ela me viu na hora que eu entrei, né? Só que ela não quis me chamar, ela deixou eu entrar, né? Então, na primeira semana, no primeiro mês, eu quis voltar, porque eu achava muito, muito pacato, não era um ambiente que eu queria estar. Mas, com o tempo, eu fui entender que é o Senhor que tinha me trazido para cá. Ah, com certeza. Para realmente aqui que eu fui conhecer Jesus, foi aqui na Vila dos Cabanos. E agora a gente... Vamos mudar agora a nossa pauta. Você falou que Deus te trouxe para cá através de uma família. Essa família te trouxe porque você cuidava dessas crianças. E como foi para você conhecer Jesus? Porque tu está fora do teu ambiente. Como tu bem dissesse, gostava de festa, gostava das baladas. Tu está fora do teu ambiente. Tu chega num lugar que eu imagino a vila há 19 anos atrás, porque hoje eu já acho ela um lugar calmo. Apesar de toda a badalação que tem, mas não se compara com Belém, não se compara com a capital. Aí você vem para cá, tudo é mais tranquilo. Há 19 anos atrás, muito mais. E, de repente, como foi para te começar a ir na igreja? Então, pastor Marcos, eu não comecei a ir para a igreja. Não. Eu conheci Jesus através de célula. Ah, que benção. Através da célula, quando eu conheci meu esposo, logo em seguida, eu acho que depois de um ano que eu estava com meu esposo, eu engravidei do Lucas, né? Um abraço para o Lucas e depois Val. E nesse período da gravidez, eu tinha um problema muito... Eu creio que era um problema que eu estava tendo de depressão. Porque ficou grávida, ficou preocupada. E era algo que eu não queria. Eu não queria. Quando eu engravidei, era algo que eu não queria. Eu me desesperei. Não queria ficar grávida. Não queria ficar grávida. Então, no período da gravidez, nos primeiros meses, eu chorava muito. Eu chorava muito. E com 6 meses, eu conheci uma pessoa de Deus. Eu estava com 6 meses de grávida e, infelizmente, ela não está mais no nosso meio, porque o Senhor, esse ano, resgatou ela, que era a Ana Moraes. A irmã Ana Moraes, que ela é daqui da igreja do pastor Paulo, e ela tinha célula, e um período ela me conheceu pela irmã Márcia, a mulher do pastor Anísio. Pastora Márcia do pastor Anísio. Isso, do pastor Anísio. Ela me conheceu e eu estava grávida do Lucas já com 6 para 7 meses. E ela me viu na porta da minha casa e ela disse para a irmã Márcia que ela queria fazer uma oração pela minha vida. Que o Senhor estava mandando ela fazer uma oração por mim. Nem imagina. Só que ela não me conhecia, eu não conhecia ela. Aí a irmã Márcia, através da irmã Márcia, que aí a irmã Márcia me chamou, falou que ela queria fazer uma oração e eu aceitei a oração. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, de estar no mundo, beber, ir para as festas, baladas, só que eu sempre acreditei em Deus. Tinha o temor, né? Tinha o temor por Deus, mas não conheceu o Jesus que eu sirvo hoje. Amém. E aí eu disse que eu aceitava, e ela orou. Através dessa oração, eu comecei a ter mais conhecimento com ela, intimidade com ela, e ela me chamou para ir numa célula que ela tinha na casa dela. E foi através da célula na casa dela que eu comecei a me identificar, realmente. Por isso que tu és apaixonada por célula, Por isso né? que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por célula. Amém. A célula é algo que, se assim... percebe. A célula é algo que queima no meu coração. Que bom, amada. Que muito... Olha, sabe quando a gente ouve alguém dizendo assim, olha, tal coisa que é ligado ao reino,
queima. Por exemplo, eu tenho algo que eu amo fazer, que é orar e ir na casa das minhas ovelhas visitá-las. Eu me sinto assim tão feliz quando eu estou orando e quando eu estou indo com eles. Então, eu digo assim que isso queima dentro de mim, de alegria, o prazer de estar fazendo aquilo, de saber que foi para isso que Deus me chamou. Eu amo também, eu fico feliz de ouvir você dizer que a célula queima dentro de você, porque é algo de Deus para a nossa vida. É mais uma vida que eu conheço que foi alcançada por uma célula. E aí você foi na célula, nunca tinha conhecido um ambiente evangélico. Nunca tinha conhecido. Aí chegou lá na casa da irmã Ana, que Deus atende em nome de Jesus, em memória. Como foi o impacto de chegar na célula? A primeira vez que eu entro na célula, na casa dela, eu me identifiquei. A primeira vez que eu entrei, que eu vi da forma que ela acolhia as pessoas. Amém. Da forma que ela tratava as pessoas. E a cela dela dava mais de 10, 15 pessoas na cela dela. E eu vi a forma que ela tratava as pessoas, que ela acolhia as pessoas. E aquilo me chamou a atenção. Que bacana. Então, no primeiro momento, eu me identifiquei. E eu disse dentro de mim mesmo, eu quero continuar vindo para esse lugar. Porque eu me senti bem. Grávida de 6 meses. Grávida aí de... já acolhe, aí já a depressão já vai batendo fora, porque Jesus já começa a entrar. Com certeza. E me dizia a experiência de ser mãe, longe da tua mãe. Era só tu e o teu esposo na casa. Sim. Aqui, né? Só vocês. Como foi essa experiência de gravidez? E o Lucas, um grande craque de futebol, meu amigo. Foi uma experiência muito difícil, porque nesse período da gravidez era só eu e ele. Meu esposo, ele ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa, né? E longe da minha família, né? Longe da minha família, não tinha ninguém. E foi um período que eu teve um problema de saúde. Na gravidez eu tive um problema de saúde. E tinha dias que eu não conseguia nem levantar. Quando meu esposo chegava do trabalho, ainda estava no quarto, na minha cama. Então, eu passei praticamente quase um mês só me alimentando de leite. Leite, só conseguia tomar leite. Leite gelado. Porque não eu tenho podia problema. Comer nada? Não, eu tinha um problema de gastrite muito sério que me deu no período da gravidez. Então, foi algo muito difícil, muito difícil. Assim, a minha mãe, ela se preocupava, ela ligava, mas não é como estar perto, né? Não, jamais. Então, mas assim, eu fui superando. Eu falo que o meu nome é superação. E o povo... Amém. Tá vendo aí, audiência? E o povo da célula, depois que você começou aí, você grávida, começaram a te visitar, a te acolher? Sempre. A Ana sempre me visitava. Sempre me visitava, ia lá na minha casa, fazer uma oração, orar pela minha família, pelo meu esposo, porque meu esposo, ele era muito católico. O Oswaldo? Muito católico. Então, quando ela ia lá, ela orava, ela profetizava. E ela já profetizava na minha vida que eu ia ser uma mulher de Deus. Amém, Jesus. Ela sempre profetizou. Olha, audiência, para quem não sabe, o Oswaldo, ele é um diácono da Casa do Senhor, um servo de Deus. Uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui em 2022 foi o teu marido. Aquele jeitinho dele mineiro, fala serena, né? Seja bem-vindo, pastor, na nossa igreja. E eu tenho uma amizade muito bacana com todo mundo, mas eu tenho uma amizade muito especial com o teu esposo. E aí, o Lucas chegou. O Lucas chegou. Peso pesado, meu amigo. O Lucas chegou e foi bênção na nossa vida, o Lucas. O Lucas é bênção na nossa vida. Amém. Que Deus continue abençoando muito mais o teu filho. Realmente é um menino muito abençoado. Quando o Lucas nasce, tua mãe veio alguém da tua família para cá para te dar apoio? Na verdade, eu fui para lá, fiquei 15 dias lá. Depois de 15 dias que o Lucas já tinha nascido, a gente voltou para cá. Só que a minha mãe não veio comigo. Não veio. Aí a gente chegou aqui, eu teve que me virar nos 30, né? Eita, cuidar do meu filho, eu teve que amadurecer. Amadurecer como mãe, como esposa. E cuidar. E eu fui aprendendo. Dia após dia eu fui aprendendo. Então, eu sempre buscava em Deus. Porque nessa época a Ana já estava comigo, ela orava, ela sempre me incentivava. Então, tinha momento que eu queria largar tudo, né? Tinha um momento que eu queria desistir, queria voltar, mas aí sempre algo acontecia para mim permanecer, continuar, porque eu acredito que Deus já estava preparando. Deus já estava, sempre lhe dava direção. De me direcionando, né? Então, eu permaneci, continuei, cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, cuidar do meu esposo, e fui amadurecendo. Eu amadureci, assim,
teve que amadurecer sem que ninguém tivesse no meu lado para estar me ensinando. Por exemplo, a minha mãe. Só o Santo Espírito. O Espírito Santo. Só o Espírito de Santo, Deus, é verdade. de Deus. Aí, Rose, como foi que tu tomou a tua decisão por Jesus? Foi na célula? Ou, sim, uma pergunta aqui. Quando tu estavas indo na célula, tu começou a frequentar a igreja, nos encontros de célula? Conheceu o pastor Paulo e a pastora Carla, ou tu só ia mesmo na célula? E pastor Paulo, quando eu comecei a ir para a célula, eu não sentia vontade de vir para a igreja. E eu fiquei 3 anos só frequentando célula. Só a célula? Só a célula. Quando falava para vir para a igreja, eu não gostava dessa história de igreja, de vir para o culto. Eu nunca gostei. Não gostava. Então, quando me chamavam para vir para os cultos, para a igreja, eu já arrumava uma desculpa para não vir. Certo. Então, eu fiquei 3 anos frequentando a célula. 3 anos. Nesse período dos 3 anos, a minha líder, que era a Ana Moraes, e a pastora Rosana, mãe do Mateus. Ah, Rosana Meleiro. A pastora Rosana Meleiro foi pessoas assim, muito também na minha área espiritual. Foi uma mulher que investiu na minha área espiritual. Que bom. Porque na época a pastora Rosana ela era supervisora de célula. E aí ela com a Ana Moraes, elas oravam muito pela minha vida, porque elas viam em mim algo que eu não via. Elas viam o potencial em mim, algo que eu não via, eu não conseguia ver. E nesse período dos 3 anos, frequentando célula, eu não gostava de ir para a igreja. E elas começaram, assim, uma busca espiritual orando pela minha vida. Depois que elas me contaram o fato, né? Porque, assim, todas as vezes que eu vinha para a igreja, que eu tentava vir, algo me impedia para mim não vir. Tinha impedimento. E eu não vinha. E quando eu queria vir, algo diz assim, se tu for, tu vai ter o próximo carnaval na praia. E aí? Se tu for para lá... Aquela pergunta do Satanás. Sim. Tu vai para lá e vão querer que tu aceite Jesus. E aí que vai vir o carnaval, final do ano na praia. Então, eu amava essas coisas. E aí eu dizia, então eu não vou, porque se eu for lá, vão querer que eu aceite Jesus. E aí eu deixava de não vir, mas elas não desistiram de mim. E tu também não desistia da célula, Eu né? não desistia da célula. Então. Pois é. Mas e aí, como foi o teu encontro com Deus, o teu encontro com Jesus? Conta essa experiência para nós, pastora. Então, pastor Paulo, essa experiência foi algo assim sobrenatural. A experiência que eu tive com Deus, que foi na praia de Caripi. Na praia? Na praia de Caripi. Eu já estava 3 anos frequentando a célula, mas eu não queria vir para a igreja e não queria tomar uma decisão por Jesus. Isso o Lucas já estava... O Lucas já estava com 3 anos de idade. 3 anos. E nós fomos para um final de ano, uma virada de ano para a praia, um final de ano. O Oswaldo e todos os amigos dele estavam na praia. E nesse dia eu não vim para a igreja. Era culto da virada? Era o culto da virada. A minha líder tinha me chamado para vir. Eu não quis vir porque eu estava naquela influência de ir para a praia. Então, nós se arrumamos e fomos para a praia. Gostava de beber? Eu não era muito de beber, mas eu gostava muito de dançar. Gostava da bagunça, né? Então, chegou na praia, estava tudo muito lindo. Quando a gente chega na praia, que tá o meu esposo, todos os amigos dele, que todo mundo estava ali, meus 2 sobrinhos que estavam com nós também. E aí, quando eu sento na mesa, no meio de toda aquela multidão, eu não me senti bem. Era o teu ambiente de alegria. E era um ambiente que eu gostava de estar. Era um ambiente que eu gostava de, sabe, me dava prazer de estar ali, naquele momento. E quando eu via aquelas pessoas, eu olhava para as pessoas, eu já não via os rostos das pessoas. Então, foi algo assim sobrenatural. E aquilo começou a me causar um pânico lá na praia de Caripi. Porque olhar para as pessoas, eu não conseguia ver os rostos das pessoas. Eu via algo diferente. Algo muito ruim, algo do mal mesmo. Tenebroso. Que eu via. Isso. E aquilo começou a me causar um pânico, um desespero. E eu comecei a falar para meu esposo, eu quero ir embora daqui, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir embora. E uma inquietação. Agora, imagina, vocês tinham passado o dia programando para aquilo. Programando. Meu esposo estava muito feliz de estar ali, todo mundo que estava com ele, mas eu não estava mais feliz ali. E eu já sentia que não era um ambiente mais para mim. E aí eu coloquei praticamente todo mundo desesperado para vir embora. E eram 12, eu acho que era mais de 12 pessoas que estavam com nós. E aí eu disse, você me leve e depois você volta. Aí o meu esposo disse, não, se você for, vai todo mundo. Aí todos os meus amigos do meu esposo falou, se você for, vai todo mundo embora. E aí eu acabei a festa do Réveillon de 12 pessoas nesse dia. E todo mundo voltou. O número dos discípulos. E todo mundo voltou nesse dia. Mas e aí tu chegou em casa... Quando eu cheguei em casa, eu entrei, meus 2 sobrinhos que estavam com nós, assim,
muito com raiva, né? Porque chateado, tinha acabado a festa deles, isso. Tinha acabado a festa deles. Mas quando eu entro em casa, que eu entro no meu quarto, a ficha cai. Deus disse para ti, filha. E eu senti que era aquele momento que o Senhor falou comigo que não era ambiente mais para mim. E ali eu disse para o meu esposo, eu vou para a igreja domingo. E quando eu chego aqui na igreja... Aí quem já se surpreendeu foi a Ana. Sim. Ela, a pastora Márcia, que se surpreenderam, e a pastora Rosana. Sim, quando eu chego na igreja no domingo e que o pastor Paulo faz o convite para aceitar Jesus, eu não lembro como eu saí da cadeira. Eu não lembro, mas eu me via na frente do altar, com o Lucas, de mão dada com o Lucas, e eu senti alguém chorando atrás de mim. E quando eu abro meu olho, o que eu olho era a Ana, que estava atrás de mim chorando. As pessoas deixem as coisas que elas gostam. Nós queremos que elas aprendam a gostar daqueles que a amam. E elas não têm ideia de quantas vezes a gente ora, a gente chora, a gente pede para Deus. Eu imagino a alegria da irmã Ana, quando ela viu você vir à igreja. E eu imagino a surpresa que ela deve ter tido quando ela viu você se levantar do seu lugar e caminhar. Não para frente, né? Lá para o altar, mas eu vejo sempre as pessoas vindo, não é para vir na frente, sair do banco ou da cadeira. Eu sempre vejo as pessoas vindo ao encontro do Pai. Eu sempre vejo quando alguém entrega a vida para Jesus como aquele filho pródigo que voltou e o pai estava ansioso ali. É assim que eu vejo. Então eu imagino que coisa linda ela deve ter vivido. Que privilégio que Deus deu para ela, porque 3 anos de clamor, de oração, de um preço que se paga, mas que não é maior do que o preço que Jesus pagou. Sim, com certeza. E aí, Rose, pastor Paulo pregou, fez o convite? Pastor Paulo pregou, fez o convite e o Espírito Santo me trouxe até a frente, porque até hoje eu não entendi como foi que eu levantei. Só sei que nesse dia foi muito impactante para a minha vida. Eu imagino. E ela chorava muito, a Ana. E depois de que eu aceitei Jesus, passou uma semana, elas foram conversar comigo, ela e a pastora Rosana. E elas me contaram a história. Aí elas foram contar o mistério. O mistério, como ela estava orando pela minha vida. E elas oravam muito para me aceitar Jesus, né? Oravam muito para Deus, para o Senhor salvar a minha vida, para mim vir para os caminhos do Senhor. Só que teve um dia que elas oraram diferente. Porque o Espírito Santo conduziu elas a orar diferente. O Espírito Santo mandou elas orarem que era para o diabo largar a minha alma. Oh, glória! Porque eram 3 anos que eu estava indo para a cela, eu amava ir para a cela, eu amava os louvores, eu amava a palavra, mas quando era para vir aceitar Jesus, para ir para a igreja, eu não queria. Então, elas oraram nesse dia diferente. Elas pediram para o diabo soltar a minha alma. Não te pertence, e foi que não me pertencia mais. E foi no dia que eu teve essa revelação de Deus na praia de Caripi. Que ano que foi eu teve isso, assim, desculpa. Eu não lembro o ano. Tá com quantos anos? Eu tô, acho, com 13 anos nos caminhos do Senhor. 13 anos. 13 então anos. foi o quê? 2012, né? 2011. Não, tem mais de 13 anos. É. Só no ministério eu tô com 10 anos. 2015. O Lucas estava com 3 anos. Ele está com quantos anos? O Lucas está com 17 anos. Então 14 anos. 14 anos. 14 anos. Foi 14 anos. Em 2010. 2010. Então foi... Então desde 2007 já havia uma batalha espiritual aqui na terra pela tua vida. Aí tu aceitou Jesus. E quando eu aceitei Jesus, tudo mudou na minha vida. Tudo. Tudo mudou. Sempre muda. E é de dentro para fora, né? De dentro para fora. É de dentro para fora. Se vocês me permitirem, audiência e pastora Rose, quando eu entrei na igreja para aceitar Jesus, eu também entrei decidido. Eu estava em Macapá, Deus tocou no meu coração através do testemunho do cantor Matos Nascimento, pelo um amigo meu que era maluco, viciado igual eu. Eu cheguei em Macapá, o cara estava crente, só falava de Jesus. Ele nos convidou para ir almoçar na casa e ele ia botar um vídeo e o videocassete deu problema. Ele remendou uma fita cassete com um esmalte. O testemunho do Matos me botou para ouvir. Quando eu ouvi o testemunho do Matos, tudo que eu queria aquele homem tinha. E eu não tinha. E ele abandonou tudo para servir a Deus. E o que eu estou fazendo sem Jesus? Eu já ia na igreja há 1 ano.
Eu já ia na igreja há 1 ano, visitando, jogando futebol. Amava. Eu ia na igreja, não tinha célula naquela época. E quando eu ouvi o testemunho do Matos, eu disse não. Aí eu vim embora de Macapá. Quando eu cheguei aqui, era Semana Santa, e eu disse para minha mãe que eu queria ir na igreja. Eu tinha chegado da festa, e ela mandou ir dormir, dizendo que eu era bêbado. Ah, domingo tu tá bêbado. Eu disse, não, mas hoje eu vou na igreja. E ninguém acreditava. Aí eu fui jogar bola, não gostei de estar ali, não gostei do ambiente da bola. Não, hoje eu vou para a igreja. Aí eu falei para o meu primo, que é até de Garapé-Miri, o Artemio. Eu disse, eu vou aceitar Jesus. Ele olhou para mim e disse, rapaz, se for para ser crente igual um amigo meu que tinha entrado na igreja, qual aquele ali nem vai? Eu digo, não, eu vou ser um crente diferente. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Quase 30 anos também. Amém. Servindo ao Senhor. Amém. E aí, pastora, você conversou com a pastora Rosana, com a Ana? E elas me contaram esse testemunho, da forma que elas tinham orado. E quando eu aceitei Jesus, eu tomei uma decisão por Jesus. Eu disse que a partir daquele momento eu queria servir Ele da forma que eu servi o diabo por muito tempo, com intensidade. Eu ia passar a servir a Jesus com intensidade. Amém. E até hoje eu busco sempre, sabe? Sempre estar envolvido nas coisas de Deus, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Olha, para quem não sabe, eu era o homem da oração das 6 da manhã com a minha equipe. E a Rose é da equipe do meio-dia. Eu saí daqui da igreja, que eu fui transferido daqui, né? Mas ela continua na oração do meio-dia, ela, até hoje. Amém. Entendeu? Isso é muito bacana, né, Rosa? E eu amo a oração dos meio-dia. Eu sem palavras. Eu amo. Como a minha igreja é muito longe, eu não posso ir 6 horas da manhã para lá, pela distância. Mas eu oro na minha casa, eu acordo 4 horas da manhã, todo dia. E eu vou lá para os pés do Senhor. E Deus tem feito coisas muito tremendas na nossa vida, no nosso ministério. Amém. E aí, você veio com aquela vontade. Agora, Satanás, eu vou me vingar de ti. Com sede, né? Sede, primeiro amor por Jesus. Só que na nossa caminhada tem aquela trajetória, né? De muita renúncia, tem que ter a renúncia. Tem que ter a renúncia. Porque se você não tiver renúncia, não vai fluir. Não flui mesmo. Não vai fluir. Então, o primeiro desafio meu, depois que eu aceitei Jesus, foi mudança de roupa, de veste. Usava muita roupa curta, muita roupa colada, essas coisas? Muito tomara que caia, muito decotão. Gostava de brincos muito grande. Mas algo que o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Foi algo entre eu e o Espírito Santo. Amém. Ninguém mandou ninguém disse, não, tu tem que tirar, tu tem que vestir assim. Não. Ninguém mandou tinha que mudar de veste, ninguém falou. Mas foi assim, algo entre eu e o Espírito Santo. Porque toda vez que eu tentava me vestir para vir para a igreja, eu ia na frente do espelho e o Espírito Santo dizia, ó, essa veste não tá boa para você ir. Virou teu estilista. Sim, e aí, então, foi uma mudança muito radical na minha vida. E quando tu chegou em casa, no domingo, que tu entregou a tua vida para Jesus, tu e o Lucas, e o Oswaldo? Eu não contei para ele, não. Primeira semana, eu não contei que eu tinha aceitado Jesus. Não, porque eu tinha medo... Por receio, por ele ser católico? Isso, por receio dele não aceitar. Né? Então, passou uma semana depois que eu tinha aceitado Jesus que eu contei para ele. Olha, eu vou para a igreja, já virei crente. Sim, aí só que assim, ele aceitou de boa. Ele sempre foi um homem que me deu muita força, sabe? Amém. Sempre me apoiou, Apoia, né? me apoia. Até hoje. É um homem assim muito naquele jeitinho dele, calmo, como você vê, muito sereno. Ele sempre investiu na minha vida espiritual, no meu ministério, porque ele sempre me deu força. Porque eu penso assim, né, Rosa, que não era só a tua vida que estava em oração, era a tua casa, minha né? casa. Tua família. E como foi esse chamado, que agora nós vamos entrar nessa parte bacana, chamado ministerial. Tu entrou para a igreja, foi trabalhar com alguma coisa, ou só virou membro, vinha para a escola bíblica, para as coisas, e aí? Como foi para te ter o teu chamado? Eu virei só apenas membro da igreja quando só aceitei. membro e frequentadora da célula. Isso, frequentadora de célula e frequentadora de culto. Certo. Né? O meu chamado ministerial, assim, no Ministério Infantil, foi algo também sobrenatural de Deus. Eu recebi um convite da pastora Carla. Todas as vezes que eu passava onde tinha os culto kids, na igreja, aqui na nossa igreja,
eu via que faltava algo dentro do culto Kids. Tu olhava? Eu olhava e via que tinha alguma coisa que tinha que ser acrescentada, que tinha que fazer, só que eu não me identificava com nada de ministério dentro da igreja, né? Mas nos cultos Kids, quando tinha os cultos, que eles faziam, que eles falavam de salinha, né? Mãezinha. Isso. Traz pra cá pra salinha, criança. Pra salinha, sempre falava de salinha, então tinha aquela rodinha com as crianças, eu via que tinha que ser algo diferente, só que eu não estava envolvido em nada na igreja, né? E teve um ano que a pastora Carla, já tinha outras líderes, né, que passaram. A pastora Carla fez um trabalho extraordinário com criança. Ela trabalhou com criança? Foi ela que começou com criança. Depois que a pastora Carla saiu, teve outras líderes, né, que passaram no Ministério Infantil. E teve um ano que a pastora Carla já tinha outras líderes, e essa líder ia sair, e a pastora Carla fez um convite, né? Na época era a irmã Marcelene também, que estava no Ministério Infantil. E ela fez um convite para mim ser a vice-líder da irmã Marcelene. E aí eu disse que tudo bem, que eu ia aceitar. Mas depois ela disse, não, vocês não vão ser vice-líder. As duas vão trabalhar como líder dentro do ministério. Olha aí a visão de Deus. E aí eu aceitei a proposta, porque eu sempre fui aquela pessoa de não... quando vinha assim, uma proposta, um desafio, eu nunca fui assim de dizer não. Eu sempre aceitava, depois eu ia ver como é que ia ser, né? Mas eu aceitava primeiro. Então, eu aceitei e aí a gente começou a trabalhar. Eu e a irmã Marcelene dentro do Ministério Infantil. Mas no primeiro mês que eu aceitei a proposta, eu quis desistir no primeiro mês. E eu vou lhe explicar porque eu queria desistir no primeiro mês do ministério. Olha, é para nós, não é para mim. No primeiro mês eu queria desistir porque eu estava num conflito muito grande dentro da minha casa com o Lucas. Com o teu filho? Com o meu filho. Eu não estava conseguindo conduzir o Lucas dentro de casa, na escola também. Então, eu comecei a ser agressiva com o Lucas, com palavras. Eu tentava ensinar ele, eu ia para sentar para ensinar ele, só que eu não conseguia ensinar de forma que ele viesse entender. Porque eu queria falar algo para o Lucas, eu queria que ele entendesse logo. E quando o Lucas não entendia, eu gritava com ele. E dentro da minha casa começou a ter esse conflito e estava destabilizando a minha casa toda. E o meu esposo já estava entrando, assim, no estado de conflito comigo, porque eu tratava o Lucas mal. E aí eu disse, não... Talvez tu nem percebesse que estava tratando, mas estava tratando. Estava tratando, porque eu comecei a perceber que o Lucas estava ficando mais agressivo, agitado nas escolas. Dentro da escola que ele estudava. A reação dele era na escola? Na escola. E aí, no primeiro mês que eu via, começou todo aquela situação na minha casa, eu disse, não, isso não é para mim, esse ministério não é para mim. Eu disse, Deus, eu não quero ficar nesse ministério. O inimigo querendo te confrontar, sim, né? Isso. Se tivesse desistência, né? E eu disse assim, como é que eu vou ficar no ministério se eu não sei cuidar nem do meu filho? Como é que eu vou ficar no ministério para cuidar do filho das outras pessoas se eu não sei cuidar do meu filho? Eu só estou sendo agressiva com o meu filho. E aí o Senhor disse para mim, faz um propósito que eu vou te dar a resposta daquilo que tu quer. E eu entrei num propósito de 15 dias de jejum e oração em casa. Eita, glória! E nesse propósito de jejum, 15 dias dentro de casa, eu não chamava o Lucas para orar comigo. Eu orava sozinha no meu quarto. No último dia que eu ia entregar o propósito, foi algo sobrenatural que aconteceu dentro de casa, porque o Senhor ia me dar a resposta através daquele propósito que eu estava fazendo. E porque eu sempre pedia, Senhor, me dá uma resposta se realmente é para mim ficar no Ministério Infantil, se é realmente esse chamado que eu tenho na minha vida, porque eu não me sinto que eu fui chamado para esse ministério. Preparada. Eu conversava muito com a pastora Rosana, e a pastora Rosana era uma pessoa que ela sempre me deu força, porque ela começou a me discipular, ela era a minha discipuladora. Então, ela dizia assim, por mais que você se sinta incapaz, mas eu quero te dizer que tu é capaz, porque Amém. O Senhor te chamou, ela dizia para mim. Então, eu disse, Deus, então tu vai me dar uma resposta, porque eu não me sinto que eu fui chamado para isso. E no último dia do propósito, pastor Marcos, o Senhor foi assim, algo muito tremendo que aconteceu comigo. Quando eu entrei para o meu quarto, que eu fui orar, antes de me orar, eu fui tomar banho. Quando eu entro no banheiro, que eu levanto a minha mão para ligar, porque o nosso chuveiro, a gente ligava lá em cima. Uhum. Quando eu ia ligar o chuveiro, eu escutei uma voz perto de mim. Eu pensava que era o meu esposo que tinha entrado no banheiro. E ele estava trabalhando, eu pensava que ele tinha chegado e entrado no banheiro. Eu escutei uma voz que disse assim, quando tu for orar, leva o teu filho para orar contigo.
E aí eu virei, né? Eu olhei, porque eu pensava que era ele. Eu falei assim, ué, não é o Oswaldo que chegou. Quando eu saí do banheiro, eu fui no quarto para ver se era o Oswaldo. Ele não tinha ninguém, só o Lucas lá na sala assistindo televisão. Eu falei, Lucas, seu pai chegou. Ele falou, não, mãe. Eu falei, ué, mas alguém falou comigo no banheiro. Aí eu disse assim, Lucas, vamos orar. Tu vai orar comigo. E o Lucas era uma criança muito viciada em televisão. Agitada. Muito viciada em televisão, gostava muito do Ben 10, Hot Wheels, aqueles desenhos, sabe? Era muito viciada. Geração. Muito viciada. E eu disse assim, Lucas, você vai orar comigo. Ele falou assim, eu não vou, não. Eu disse, vai porque Deus mandou tu orar. E foi na hora que o Oswaldo chegou. Quando o Oswaldo entrou, que ele viu aquela polêmica com nós, eu e ele lá na sala, o Oswaldo falou assim, vai orar com a sua mãe. E aí o Lucas já veio emburrado para dentro do quarto para orar comigo. E quando a gente se ajoelhou para orar, porque eu sempre eu ajoelhava para orar. Eu ensinei meus filhos também a orar de joelho comigo. Sempre. E até hoje o Lucas ora com nós de joelho no nosso quarto. Sempre foi assim. E aí quando a gente se ajoelha para orar, eu começo a orar, e eu comecei a sentir uma presença muito forte do Espírito Santo dentro do meu quarto. Sabe? Algo de Deus dentro do meu quarto. Eu começo a orar. E aí, quando eu começo a buscar a Deus, o Lucas só com o olho fechado. E aí, assim, uns 15 minutos eu orando. Quando eu escuto, assim, no meu lado, eu começo a ouvir o Lucas orando, sabe? O Lucas começou a orar. Depois de 15 minutos que eu estava orando, o Lucas começou a orar. Daqui a pouco, o Lucas, eu abri meus olhos para ver se realmente era o Lucas que estava orando, porque ele começou a orar muito alto. O Lucas já se levanta, e estava de joelho, já se levanta e fica de pé. E quando ele se levanta, ele fica de pé, ele levanta as mãos. Ele levantou as mãos para o alto e começou a orar. E naquele momento que ele começa a orar, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, foi uma emoção dentro do meu quarto, porque o Lucas começou a orar, ele que já começou a orar por mim. E orar ali, pela mãe dele. Isso, e ali o Senhor tomou o Lucas, o Espírito Santo tomou o Lucas. E o Lucas foi batizado em línguas dentro do meu quarto. Criança. Ele tinha, eu acho, 6 para 5 para 6 anos, já o Lucas. E ele foi batizado dentro do meu quarto em línguas. Naquele dia. E na hora... Não tinha como dizer não para o Senhor. E naquele momento, quando que ele foi batizado, eu senti que era a resposta de Deus para meu chamado no Ministério Infantil. E hoje, graças a Deus. Para a glória de Deus. E aí, Rose, daquele dia em diante, como que a gente vai dizer não, né? E aí eu disse, Deus, eu entendi que é para me continuar. E dali para frente... Aí ele mudou, começou a estudar. Eu comecei a mudar, fui eu que comecei a mudar. Toda a forma de tratar ele, de agir com ele. Então, a mudança começou em mim. Amém. A mudança começou em mim. Então, a partir daquele momento, eu comecei já a mudar como ensinar ele. Sabe, pastora, e você que vai nos ver, que está nos vendo aí, é muito importante, você já falou, acho que pelo menos umas 3 ou 4 vezes aqui, que a mudança começou sempre em ti. Porque, às vezes, a gente quer que todo mundo mude. Sim. A gente quer que quem está ao nosso redor se adapte ao nosso ser. Quando, na verdade, quem é de Deus é servo, é que tem que se adaptar, tem que ser o causador da mudança para que os outros possam ser influenciados. E que bom que a senhora está compartilhando isso com a gente hoje, nesse dia. Amém. E então a mudança ela começou realmente em mim. E aí eu passei já a tratar o Lucas da forma que era para mim tratar como mãe. Já passei a ensinar de uma forma mais serena. Então tudo na vida do Lucas começou a mudar também através do meu comportamento com ele. Então eu entendo que nós como mãe, nós somos exemplo, referência para nossos filhos. Porque quando eu começava a gritar, a tratar ele mal, o Lucas começou a ter esse comportamento já de querer gritar, tratar as crianças na escola da forma que eu estava tratando ele. Então, naquele momento, eu entendi que realmente a mudança tinha que vir de mim. Amém. E o Espírito Santo começou a me mudar. E eu comecei a pedir, Senhor, me dá sabedoria como mãe, para me tratar do meu filho da forma que é para tratar. Me dá sabedoria como esposa, para me cuidar do meu esposo da forma que é para cuidar. E eu quero que tu me dê sabedoria como serva do Senhor, para dentro da minha casa eu fazer a diferença. E aí, Rose, e o Oswaldo? Como foi o passo do Oswaldo para a fé?
O Oswaldo, ele ficou 6 anos. Só eu com o Lucas vindo para a igreja. Nós ficamos 6 anos vindo para a igreja. Depois dessa oração, como que Deus não toca nele? Sim, 6 anos a gente ficou vindo para a igreja, eu e o Lucas. O Oswaldo não vinha com nós, mas assim, ele nunca impediu, né? Ele sempre me orientava, me incentivava, mandava eu vir, mas ele nunca quis. Não queria, na verdade, né? E foram 6 anos de busca, foram 6 anos pela vida dele, 6 anos de oração pela vida dele. Mas nunca cheguei na minha casa falando para o meu marido que se ele não viesse para o caminho do Senhor, ele ia para o inferno. Quando eu escutava cada pregação que o pastor Paulo pregava, cada mensagem que o pastor Paulo trazia, eu tinha um caderninho que eu escrevia. Tinha algumas coisas que eu conseguia anotar, só outras coisas, isso eu não conseguia mais, assim, quando eu chegava na minha casa, porque o pastor Paulo, ele sempre trouxe palavras para a família, sabe? Sempre pregou algo para nos levar para cima, para nos incentivar. E eu chegava na minha casa e eu pregava para o meu esposo. Eu escutava toda a mensagem e eu chegava lá e dizia, o pastor Paulo pregou isso, falou isso a respeito da família. E o meu esposo, ele ficava escutando, sabe? Ele ficava escutando, ele meditava naquilo que eu falava. E eu sentia que cada vez que eu vinha para o culto, que eu pregava para ele, aquilo ia, parece, queimando dentro dele. A semente ia sendo lançada. Ia sendo lançada, ia sendo semeada. É a mulher sábia, né? Que vai edificando a sua casa, é verdade. E então, eu sempre fiz isso com ele. Quando a gente ia orar, eu com o Lucas, ele orava, o Oswaldo se ajoelhava com nós. Só que eu orava com o Lucas, quando a gente terminava de orar, o meu esposo fazia a oração dele, da reza dele. A reza dele, que ele era católico. Que ele era católico, mas eu nunca disse que ele estava errado, né? Nunca julguei o meu esposo. Mas eu sempre dizia, Deus, muda o coração do meu esposo. Eu sempre pedia para Deus mudar o coração dele para ele entender que ele tinha que vir com nós, nos acompanhar, para nós estar na mesma visão, na mesma unidade. E depois de 6 anos, o Senhor tocou no coração dele, porque ele tomou a decisão de se batizar. Ele chegou a ir na célula na minha casa. Porque depois que eu tinha aceitado a Jesus, eu aceitei uma célula dentro da minha casa. E ele foi de boa? De boa. Eu aceitei a célula, meu esposo, ele frequentava lá a célula também, de boa, né? Gostava de estar lá na célula, gostava de estar no meio do pessoal lá na célula, mas também não queria vir para a igreja. Então, foram 6 anos de caminhada, de busca em prol da vida dele. E o ministério... E o teu ministério? Agora, Deus confirma contigo e tu fez o quê? O MQCC ou o ITQ mesmo? Não cheguei a fazer. Eu só fiz o ITQ? O ITQ, né? Mas eu não quis também ir para Belém, para a convenção. Mas eu fiz o Instituto. Me aperfeiçoei mais, assim, na palavra, que eu queria aprender mais a respeito da história da Bíblia, né? Da palavra. Mas depois que eu teve essa experiência com Deus, eu disse, Senhor, eu quero continuar fazendo a Tua vontade dentro do Ministério Infantil. Mas eu quero que todos os dias venha queimar dentro de mim esse chamado. E todos os dias, pastor Marcos, eu oro e o Senhor confirma todos os dias. Porque é algo que eu amo. E esse desafio, nossa pastora Carla, direcionada por Deus, te coloca no grupo de crianças, né? E como foi o desafio de aceitar a coordenadoria do grupo missionário de Kids daqui da região? E um detalhe, né? Um mês que nós estamos, que é o mês de julho, o mês de EBF, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu ministério na coordenadoria e como é que está esse trabalho esse ano da geração apostólica, né? A EBF. Conta para nós um pouco das tuas experiências aí, que eu tenho só visto as postagens, né? Inclusive, a minha que vai ser no sábado, né? Não vai dar para ti, porque no dia da minha tu já tem um outro compromisso. Conta um pouco para nós, como é que está sendo a coordenadoria, está quanto tempo já na coordenadoria, como é que está sendo essa em especial esse ano, que, como eu disse para vocês no começo, né? O Senhor, ele é tão bom, Rose, ele é tão bom, a gente não temos noção, você que está nos ouvindo não tem noção. A gente olha e acha que, não, é só esse grupo, é só aquilo ali. Aí, de repente, Deus já começa a nos usar aonde nós estamos e além. E você tem feito isso. Eu queria que tu contasse um pouco essa experiência. Como é que está sendo ir nas EBF? Como é que é o teu trabalho na coordenadoria, a tua equipe, porque tu tem uma equipe muito abençoada também. Um beijo para essa equipe da Rose, que também, da forma que ela é, vocês estão se tornando para serem ainda melhores. A gente vê o amor que tem casal, tem meninas, né? Tem moças. É uma coisa muito bacana. Fala um pouco aí, Rose. Então, a minha experiência na coordenadoria, assim, o primeiro ano foi de desafio, né?
Eu acho que já estamos 3 anos na coordenadoria do campo, né? É porque quando começou a região... Isso, né? quando começou a região, eu aceitei esse outro desafio da pastora Carla com o pastor Paulo. Uau. Foi, assim, impactante, né? O primeiro ano foi só de aprendizado, né? Aí, o segundo ano já foi um pouco melhor, mas esse ano tem sido, assim, um ano extraordinário, um ano sobrenatural, um ano que o Senhor está trazendo, assim, revelações do céu na nossa vida. Porque na equipe que nós estamos trabalhando, eu trabalho com a equipe toda da coordenadoria, né? Do campo todo, eu tento envolver todas as líderes do ministério, eu tento trazer para perto, incentivar, eu incentivo, eu mostro para elas que vale a pena continuar. A minha filha, Ana Clara, faz parte dessa equipe do Ministério A Clara Infantil. É fofa, é uma benção. É uma benção, um beijo para ti, meu amor. É uma benção, Clara. Então, eu tento, assim, incentivar, colocar para elas que a solução não é desistir. É persistir e continuar. Solução não é desistir. É persistir e continuar. Então, eu trago isso para elas. Eu tento trazer todos nós para trabalhar na mesma visão, na mesma comunhão. E o Senhor tem mostrado o poder dele sobre esse ministério. Quantas igrejas desse mês de julho tu já foste? Nós já visitamos... a Belém também, né? Nós recebemos um convite lá da igreja Ieque, da Marambaia, pelos pastores de lá. Devido a... Eu tinha uma amiga, né, que ela está congregando nessa igreja. Eles viram o nosso trabalho através da nossa amiga, né? E eles pediram para a gente fazer também uma participação lá com eles. Esse foi sobrenatural lá na igreja, foi tremendo, foi algo, assim, muito edificante lá. Então, a gente aprendeu com eles, assim como eles aprenderam com nós. Sabia que a Gisele Macedo, ela e o esposo dela, e o filhinho dela, o Miguel, e a filha, foram meus membros lá no Jaderlândia? A pastora Gisele é uma benção. Nós já trouxemos ela aqui. E ela vai voltar de novo, eu creio. Ela foi membro do meu ministério, foi membro da minha igreja. Ela é benção. Trabalhava com criança também. E eles fizeram outro convite para nós lá na Marambaia, para a gente voltar, mas eu falei, deixa mais lá para frente que nós vamos voltar no nome de Jesus. E nós já visitamos 4, 5 igrejas. Esse ano no campo, fazendo a EBF. E cada igreja que nós estamos indo, assim, está sendo algo assim muito edificante, sobrenatural, que o Senhor está fazendo na vida das crianças. O Senhor está trazendo a essa geração, porque é essa geração que o Senhor quer usar para esse tempo. Eu creio. É a geração apostólica, Ele está levantando líderes, está levantando pastores no meio das crianças. Em nome de Jesus, Ele está levantando profeta no meio das crianças. Eu e as creio. Crianças, nós cremos, pastor Marco, as crianças serão as crianças que serão usadas por Deus para esse tempo. Pastora, eu tenho dito para minha esposa que nós não podemos errar. Nós não podemos errar como pai, como pastores. Para quem não sabe, né, eu também trabalho com crianças. Eu tenho um personagem que esse ano ele está completando 17 anos, que é o Palhaço Leleco, é o Palhaço de Jesus. E a minha esposa, por causa de eu ser o palhaço e da necessidade, ela virou a Lilica, esposa do Leleco, e a Clara é a Liliquita. Então, a gente, assim, os 3 se vestem, né? Eu de palhaço, ela de boneca. E é muito bacana. Porque, assim, o Senhor Jesus, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino dos céus. Sim. E, assim, é tão maravilhoso você investir. É um investimento. Antes de eu vir para cá, eu estava conversando com a minha esposa, né? Ela já está no trabalho. E ela estava me falando sobre a cama pula-pula, né? Que tinha aumentado o valor, e eu disse para ela, pode pedir. Deus proverá, minha amiga. Se Ele não prover, quem é que vai prover, entendeu? Porque a gente quer fazer as coisas com excelência. A gente quer fazer as coisas o melhor para Deus. E quando se trata de criança, tem que ser o melhor. Porque muitas das vezes aquelas crianças que vão na EBF, a senhora sabe disso, aquele lanche, aquele brinde, aquela coisa que ela leva, é algo que ela esperou o ano todo para ter aquele momento, para ela brincar, para ela ganhar aquele brinde, para ela participar. E isso é importante. E, infelizmente, tem pessoas que não valorizam isso. Mas, assim, eu louvo a Deus por ter pessoas como a senhora, ter pessoas como a minha esposa, como eu, e outros, e muitos, né? Graças a Deus, que a gente não tem medo de investir nos pequeninos. Sim. Eu não tenho medo. Amém. Eu não tenho medo. Nós temos um alvo na igreja de levar pelo menos 5 crianças para o Encontro com Deus Kids. Amém. Eu queria que a senhora falasse também agora do Encontro com Deus Kids, pastora.
Então, enquanto com Deus Kids, nós estamos na expectativa, né, para esse ano o nosso alvo é 100 crianças. Agosto, né? Em agosto, dia 23, 24, 25 de agosto. Vai dar mais em nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus, então nós estamos nessa expectativa que nós vamos chegar no nosso alvo. Vamos passar. E eu creio que vai ser impactante esse ano na vida das crianças, vai ser sobrenatural como tem sido outros encontros que nós temos vivido em outros encontros, sobrenatural de Deus na vida das crianças. E as crianças, elas são sim usadas por Deus. Elas são usadas, o Senhor está levantando essa geração, onde Ele vai impactar a vida de muitas pessoas adultas através das crianças. Tem promessas para as crianças. Tem. Né? Tem promessas para as crianças. E elas serão a última geração do avivamento, eu creio, antes da volta de Jesus. Eu creio. E um detalhe, né? Assim, tu contando a experiência do Lucas, né? Quando Deus confirmou. E a gente tem visto aqui, porque a gente não tem essa foto aqui, eu não combinei com o Caio antes, mas um dia, Rose, porque eu vejo o que é postado na região, eu gosto de acompanhar também os status para ver o que a pessoa... E o Benício com Benjamin. Com o Benjamin. Tu postasse uma foto deles dois. Eu conheço bem porque eu convivo muito com o Fernando. Fernando e a Patrícia já vieram aqui no Papo Louvor. E postaram uma foto deles e mais uma outra criança orando. Outra vez tu postou também um momento de oração das crianças. Lindo. Então, assim, eles estavam orando, de olhos fechados. Tu vê ali a presença de Deus e eu digo para os pais, sabe, pai, talvez você não possa dar um brinquedo, você não possa dar até um prato mais digno de alimento para os teus filhos, mas você tem algo que ninguém pode impedir de tu dar com abundância, que é o teu amor e o teu carinho e a tua atenção para o teu filho. Eu, como você, eu tive uma infância de muita dificuldade. Mas uma coisa eu digo, sabe, Rose, a minha mãe, ela, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, nunca faltou atenção. Nós éramos 6 filhos biológicos e mais 4 que ela criou, era um total de 10. E nunca faltou atenção. Era um presente por ano, mas ela se esforçava para tentar dar aquilo que ela podia. Então, pai, às vezes você se preocupa tanto em ganhar o dinheiro, que não é errado, mas se dedica tanto ao seu trabalho e não brinca com a tua criança, não conversa, não dá o que ele mais precisa, porque as dificuldades, se tiver, Deus vai permitir passar, mas o amor, se a gente não der, Deus vai nos cobrar. Sim. Porque isso daí todo mundo tem para dar. Sim, com certeza. Né, pastora? Sim. As nossas crianças, a gente percebe, as maiorias que estão vindo com nós nos últimos meses, são crianças muito carentes da atenção de pai e mãe. Né? E quando a gente traz para dentro do Ministério Infantil, a gente percebe essa carência. Que a gente sabe que as crianças elas necessitam desse apoio do pai e mãe. Elas necessitam que os pais, para quem está nos assistindo agora, os pais eles precisam investir na vida espiritual dos seus filhos. Em nome de Jesus. As crianças elas precisam ser ensinadas ensinadas porque a ler a Bíblia. Isso. A palavra de Deus diz que é os pais que têm que ensinar. É os pais que têm que investir na vida espiritual dos filhos. Então, nossas crianças, a gente tem colocado isso para elas, que elas precisam buscar mais de Deus, elas precisam, ser sedentas de Deus. E nós temos visto que o Espírito Santo tem operado maravilha na vida delas. O Espírito Santo quer usar, mas às vezes o pai... Sim. Olha, eu vou contar uma experiência para vocês. Me permite, mais uma vez, eu te contar outra experiência. Eu estou pastoreando na zona rural, né? Tu sabe? Lá no Turuí primeiro, e agora eu tomo conta do Turuí, do Castanhalzinho, que é a igreja, sede e no 15, no Pedral. E indo fazer uma visita em uma das casas, Deus, assim, eu quero compartilhar essa experiência que eu achei tão linda. A filha de um irmão, deve ter uns 5 para 6 aninhos, quando nós entramos na casa, aquela alegria, a mãe estava descascando castanha, pastor, o senhor quer castanha e tal. E aí ela correu para o quartinho dela, e quando veio com uma Bíblia. E ela disse assim para mim, pastor, eu estou estudando, eu vou aprender a ler, porque Amém. Eu quero ler a palavra de Deus, igual o Senhor, igual o meu avô. O avô dela é obreiro, é missionário da igreja. Amém. E eu achei aquilo tão lindo, ela dizer que ia aprender a ler, para ela ler a Bíblia, sabe? E
eu fiquei assim, aí eu disse para ela, abracei ela, disse, Deus vai te dar sabedoria, tu vai aprender mais rápido do que tu pensa. E quando tu pensar que não, tu vai pregar a palavra igual Amém. eu. Entendeu? Porque é a geração que Deus está despertando. Existe a maldade? Existe. Sim. Mas se a gente colocar Deus sempre aonde abundou o pecado ou as trevas, vai superabundar a graça. Com certeza. E a mesma coisa, a gente sabe que as nossas crianças têm sido bombardeadas, né? Para sexualidade, para homossexualidade, para rebeldia com os pais, até por causa dessa ausência. Sim. Mas nós, como enviados e embaixadores de Cristo, temos que proclamar, e os pais têm que tomar posição, porque os filhos são heranças do Senhor para a nossa vida. Verdade. Sabe, Rose, eu te falei uma coisa, tu pensou que era brincadeira. Mas sabe aquilo que eu te disse lá no começo? Passa tão rápido. Sim. Que quando a gente pensar que não... E infelizmente, pessoal, apesar do papo estar tão bom, você não tem ideia como o ambiente aqui tá propício para a presença de Deus. Eu estou aqui arrepiado, estou sentindo a presença de Deus. Eu sou meio chorão, estou sentindo vontade de chorar pelo que eu estou ouvindo, pelo que tu tens falado. E só que chegou o momento da despedida. Chegou o momento da consideração final. Mas antes, eu me lembrei do negócio, Rose. Deus, eu tenho que te falar isso, né, Caio? Deus, Ele é contigo. Amém. Ele é no teu ministério. Nunca Amém. tenha dúvida disso, em nome de Jesus. Quando as dificuldades vierem, em nome de Jesus, faz aquilo que Deus Ele nos deu, que é dobrar os teus joelhos. Amém. E contar para os amigos, olha, eu estou passando por uma luta. Aqueles amigos que tu sabe que podem te ajudar em oração, em nome de Jesus. Só que a gente tem uma surpresa para ti, Rose. Né, Caio? Eu queria que tu olhasse para cá, porque eu digo assim, que quando Deus está no comando da nossa vida, Amém. Ele sempre vai levantar pessoas para nos ajudar, para nos apoiar, para orar por nós e para mostrar que nós nunca vamos estar sozinhos. Então, eu queria que tu olhasse aqui, porque tem um negócio aqui especial para ti e para esse ministério que Deus te deu, em nome de Jesus. Amém. É uma honra para mim estar servindo no Ministério Infantil ao lado da Rose. É uma experiência sobrenatural, vendo as crianças sendo cheias do Espírito Santo, as crianças sendo tocadas pelo Espírito Santo. E Deus também me tratou muito no Ministério Infantil, me transformou. E é sobrenatural ver a agir de Deus na vida das crianças. E as crianças são muito importantes para o Senhor Jesus. E também a Rose, ela ama o Ministério Infantil, a nossa pastora. Queima no coração dela o Ministério Infantil. E cremos que grandes coisas o Senhor tem para o ministério dela, para essa geração que está se levantando para falar do amor de Deus, para pregar o evangelho dele. E temos só a agradecer a nossa pastora Rose por todo o empenho, toda a dedicação que ela tem por esse ministério. Assim, eu acho que a minha experiência com a mãe no Ministério Infantil é algo assim sensacional, sabe? Porque não tem explicação todos esses anos, tudo que eu aprendi, crescendo, porque foi algo maravilhoso na minha vida. Crescer ao lado dela, trabalhando nesse trabalho maravilhoso, um trabalho que ela faz sensacional, um trabalho que chega a me emocionar porque muitas das vezes eu nem me via trabalhando com crianças, nem me via estando incluído dentro, e agora é algo que eu não me vejo sem estar, porque é algo que queima no meu coração e é algo que ela passa para todos, porque ela faz um trabalho que faz parecer fácil e muitas vezes não é. Só que ela sempre dá o seu melhor, ela sempre coloca todas as forças dela lá, ela sempre tenta colocar com todo amor, tudo que ela faz, ela sempre tenta colocar um amor que a gente, da maioria das vezes, fica pensando, cara, como é que ela consegue fazer isso? Como é que ela consegue demonstrar tanto em algo que muitas pessoas nem gostam? Então, é um trabalho para mim sensacional e a minha mãe é uma inspiração para mim. O Ministério Infantil, ele é uma parte fundamental na edificação de uma igreja, porque as nossas crianças, elas não são o futuro, mas elas são o presente. Então, se nós não investirmos no presente das nossas crianças hoje, nós não teremos uma igreja no futuro. Eu quero agradecer você, Rose, pelo seu empenho, a sua dedicação no Ministério Infantil aqui na nossa igreja, por mais ou menos aí uns 10 anos, né, que você já está à frente deste trabalho. E nós temos visto os frutos
deste investimento que você tem feito nas nossas crianças. Que Deus continue lhe abençoando grandemente e continue frutificando muito em nome de Jesus. Rose, nós amamos você. Obrigada por tudo. E aí? É de emocionar, né? Porque a Micaela, ela é assim, a tua discípula, ela é a tua Timóteo, né? Ela tem sido a pessoa que a gente sempre vê do teu lado. O Lucas, teu filho, nem precisa falar, né? Nem precisa falar. Eu imagino a importância que a nossa pastora ela tem para o teu ministério, porque a gente vive num mundo tão desconfiado e ter pessoas que confiam na gente, né? É tão bom. Então, assim, foi uma surpresa, é algo novo, né? Do Papo e Louvor, em nome de Jesus, tá bom? E a gente também, eu tenho aqui uma surpresinha para ti, rapidinho. Olha, isso aqui é a nossa lembrança, né? Você que é nossa convidada, entendeu? É uma caneca do Papo Louvor. Como eu estou dizendo, hoje aqui o Papo Louvor está começando a subir de patamar, né? Entendeu? Essa homenagem é algo novo, o seu presente, porque você é nossa convidada, entendeu? Mas como eu te disse e te digo, eis que te digo, passou rápido. Teus agradecimentos, tuas palavras finais aí, em nome de Jesus. Foi uma alegria, uma honra muito grande ter participado desse momento contigo, em nome de Jesus, Rose. Suas considerações. Amém, pastor. Estou um pouco emocionada mesmo. Não esperava esse vídeo, mas eu quero agradecer pela oportunidade. Estava um pouco nervosa, me perdoe. Não, que é isso. Para mim é uma experiência, né? Hoje foi uma experiência, mas eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, o Ministério Infantil, no nome de Jesus. Eu creio que Deus tem muito mais. E é isso. Muito obrigado pelo convite, pastor. Deus abençoe. Esse foi mais um Papo e Louvor da 2ª Região Church de Barcarena 2, região 1011, da direção dos nossos pastores Paulo e Carla Meleiro. Eu agradeço você. Quero só pedir uma coisa. Não deixa de ver, compartilhar, deixar o seu like e se inscrever. Toca lá no sininho no YouTube, se inscreve no nosso canal. Nós queremos chegar a 1000 inscritos. Tá perto. Eu não tenho nenhuma dúvida que depois que os pais das crianças verem, vão se inscrever em nome de Jesus. O nosso endereço é @IEQChurch2, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, no Facebook também. Visite nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Talvez, através desse vídeo, um pai, uma mãe ou alguém que tem um chamado vai ver, vai entender que Deus tem, como teve na vida da Rose e na vida de outras pessoas, esse chamado para esse ministério infantil. Muito obrigado, Rose. Deus te abençoe. Obrigado, Caio. Fica com Deus em nome de Jesus e até o próximo Papo e Louvor.